Olá a todos, o meu nome é Samuel e neste vídeo vou explicar como é que só nos últimos 2 anos eu fiz mais de 55.000 euros, isto sem qualquer tipo de presença no digital, começando sem qualquer tipo de experiência e sem ter marca pessoal ou audiência e mais do que isso, trabalhando remotamente, ok? Vamos lá começar por etapas. Durante tempos e tempos acreditou-se que para nós conseguirmos fazer qualquer tipo de dinheiro online, seja criando um negócio, seja fazer o que for, as pessoas precisavam de ter experiência anterior, ou ter uma marca pessoal, ou terem uma audiência já bem consolidada. E a verdade é que isto tudo é, na verdade, desmistificado e a minha experiência, o meu caso, a minha história, é um exemplo disso, é uma prova viva disso. Porquê? Porque, vamos só voltar aqui um bocadinho atrás, em 2022 eu estava a fechar o meu primeiro cliente. E a verdade é que até então eu não tinha qualquer tipo de experiência em prestar qualquer tipo de serviço a nível de marketing ou neste caso, fazer isto para outro tipo de pessoas, para outro tipo de empresas. Tudo aquilo que eu tinha feito até àquele momento era único e exclusivamente para a minha própria marca ou pequeno negócio que eu tinha na altura. Depois desses negócios terem falhado, óbvio que eu aqui já tinha algum background, já sabia, já tinha uma ideia daquilo que eu queria fazer. Eu pensei, por que não vender este conhecimento que eu tenho e aplicá-lo em forma de serviços para outros negócios que poderão ter as mesmas necessidades e as quais eu poderei resolver. E foi isso que aconteceu. Mas a verdade é que eu nunca tinha tido experiência em contactar outros negócios, eu nunca tinha tido experiência em vender e mais do que não ter experiência, eu tinha medo em vender, porque a maior parte das pessoas também, eu acredito, que sentem isso e que é um medo e um desconforto em prospectar, fazer prospecção e, neste caso, vender um serviço que vai ser executado por vocês. Mas mais do que isto, começar em 2022 sem experiência em ter vendido ou fazer este tipo de serviço para outras pessoas, como devem calcular, gera bastante incerteza. Mas isso não quer dizer que isso que eu fiz, isso não quer dizer que esses pensamentos me tivessem impedido de eu executar e pôr em prática e pôr à prova esta ideia. E agora, as pessoas têm um destes dois problemas e a maior parte das pessoas acredita que para fazer um destes dois, seja criar um negócio, ok? Isto pode ser à volta de serviços, como foi o meu caso, seja uma agência típica, ou seja freelancer, seja o que for. A maior parte das pessoas pensa que para conseguir desempenhar uma destas duas coisas de forma bem sucedida, precisa de ter uma audiência, ter a melhor oferta de mercado. A maior parte das pessoas pensa que precisa ter uma personal brand ou marca pessoal. A maior parte das pessoas pensa que precisa ter experiência, ser bom em vender algo que já foi vendido antes. E muito mais coisas. Há muito mais outras objeções que a maior parte das pessoas tem relativamente a criar um negócio ou escalar o seu negócio. A maior parte das pessoas pensa que precisa ter uma audiência, precisa ter a melhor oferta de mercado, ter uma personal brand ou uma marca pessoal, ter experiência anteriormente, ou seja, em algo que já tenha feito, seja a trabalhar numa agência ou sendo freelancer ou alguém lhes tenha dado alguma experiência prévia, ou ser bom em vender, ou vender algo que já tenha sido vendido antes, nomeadamente tráfego pago, redes sociais ou um serviço, e executar basicamente o mesmo. E a verdade é que tudo isto são mitos, objeções que são derivados de medos. Mas tudo isto para dizer que tudo isto que está aqui é uma grande mentira. É tudo uma nuvem, ok? E uma nuvem porquê? A maior parte das pessoas usam desculpas para enfrentar aquilo que lhes vai permitir realmente executar e meter as coisas em prática e com isto ter resultados, ok? E o que na verdade falta à maior parte das pessoas, para as pessoas criarem, nem digo tanto para criar um negócio, porque criar um negócio, qualquer um pode criar um negócio, ok? Mas escalar esse mesmo negócio e fazer isto, independentemente se tenha que percorrer pelo caminho A, B ou C, o maior problema das pessoas é o foco, ok? E esse foco é o que impede as pessoas de elas seguirem um caminho ou, basicamente, chegarem ao resultado que elas querem alcançar. E isto acontece pelo facto das pessoas não terem foco. Porquê? Porque tudo isto que estão aqui são desculpas para as pessoas não se comprometerem a continuar no mesmo caminho. Para terem resultados, por mais incrível que pareça, aquilo que dá mais resultados às pessoas não é ter a fórmula mágica da oferta, vender algo que esteja no hype, que esteja
em trend, que seja uma tendência e que haja enorme procura por parte do mercado, nem mesmo ter uma audiência monstruosa. Porque, ok, as pessoas pensam, eu se calhar, aquelas pessoas que tiveram resultados foi porque elas tinham uma grande audiência. A maior parte daquelas pessoas que tiveram resultados foi porque elas já tinham uma marca pessoal. A maior parte daquelas pessoas que tiveram resultados porque tinham uma melhor oferta de mercado em relação aos concorrentes. Apesar disso tudo ser verdade, é ao mesmo tempo mentira. Porque nós olhamos para essas pessoas e apontamos aquelas causas como os fatores que lhes proporcionaram àquelas pessoas o resultado. Mas o que as pessoas não veem é que muitas pessoas têm uma audiência, grandes influencers têm grandes audiências e não vendem. Há muitas pessoas que têm personal brands e não vendem. Há muitas pessoas que têm a melhor oferta de mercado e mesmo assim não vendem tanto ou tão bem comparado com uma empresa ou uma pessoa que tem um negócio e que tem uma oferta muito mais razoável e mediana, ok? E isto são coisas que as pessoas têm que perceber. Logo, se o problema não está na oferta, se o problema não está na audiência, se o problema não está em ter uma marca pessoal ou uma página, uma marca com alta credibilidade e reconhecimento de mercado e não tem nada a ver com a experiência, nem com o saber vender, então tem a ver com o quê? E a verdade é que, com base naquilo que eu tenho vindo a descobrir no meu negócio, ao longo dos últimos 3, 4 anos, e isto me levou a faturar mais de 55 mil euros sem ter qualquer tipo de marca pessoal, audiência, ou ter feito este dinheiro mesmo sem ter tido experiência anteriormente, foi pelo simples facto de eu me ter focado e simplesmente ter executado, ok? E isto é uma das coisas que o próprio Alex Hormozi diz. O maior problema dos negócios nos dias de hoje não é o facto de eles terem uma concorrência, não é o facto de eles terem uma oferta melhor ou pior. Aquilo que é o maior destruidor e o maior inimigo de todos os negócios é a falta de foco, ok? Porque uma vez que vocês começam a pensar em novas ideias, agora está na moda marca pessoal, agora está na moda SMMA, agora está na moda dropshipping, agora está na moda fazer coaching, agora está na moda comunidade. Tudo isto são apenas distrações que estão a impedir que tu cresças o teu próprio negócio, aquilo que já te fez de alguma forma dinheiro. Se tu ainda não fizeste dinheiro, meu amigo, a única razão para não teres feito dinheiro ainda foi pelo facto de tu não teres posto em prática um número suficiente de vezes. Porque eu acredito que a maior parte das pessoas já fez algum dinheiro. E a maior parte dessas pessoas que já fizeram dinheiro só não fizeram mais porque não fizeram esse dinheiro, não fizeram as mesmas tarefas, as mesmas ações que levaram eles a fazer esse dinheiro mais vezes, ok? Ou seja, basicamente terem incutido mais volume, ok? Porque se eu sei que para fechar um cliente 500 euros por mês, eu preciso de fazer ligações telefónicas, e preciso de fazer mais reuniões, então por que razão é que tu não estás a fazer mais ligações frias, nem mais reuniões? Porque se tu sabes que isto leva-te aqui, dá-te mais possibilidades de conseguir ter mais clientes, porquê é que não estás a fazer isto? Ok? E com isto eu não estou a dizer que marca pessoal, ou ter uma audiência, ou ter uma boa oferta, não fazem diferença. Não, não é isso que eu estou a dizer. É óbvio que estas coisas fazem diferença e que têm um grande impacto. Mas o maior game changer de todos é fazer aquilo que vocês têm que fazer aquilo que tem que ser feito múltiplas vezes. E aqui entra um fator que tem que ser considerado e é a razão pela qual a maior parte das pessoas se desfocam. A razão pela qual a maior parte das pessoas se desfocam é pelo facto de elas não aceitarem ou não saberem, não aceitarem estar aborrecidas. Porque se a maior parte das pessoas soubesse e aceitasse o facto de estar aborrecida, eu acredito que as pessoas iriam ter mais foco e pelo facto de terem mais foco iam conseguir ter mais resultados. Porque é tão simples quanto isto. O mundo está cheio de distrações. Mas o problema não é o mundo. O problema são as pessoas que se distraem, que se aceitam distrair pelo facto de elas não aceitarem estar aborrecidas. De elas não se comprometerem em passar momentos dos quais não vão ser tão estimulantes, não vão ser divertidos, porque eu vos garanto, isto aqui não é algo divertido. No início até pode ser, vou fazer cold calls, ou estou a marcar reuniões, ou
boa, estou a conseguir marcar, estou a conseguir fechar alguns clientes. Mas a partir de um certo momento, à medida que vocês vão falhando e vão acertando e vão tendo resultados e não vão tendo, à medida que vocês vão fazendo a tarefa mais e mais vezes, vocês acabam por perceber que isto torna-se aborrecido e torna-se, de certa forma, um enfardo. Mesmo que vocês, ao final do mês, estejam a fazer mais de 500 euros por mês ou tenham conseguido fechar mais um cliente ou outro, vocês acabam por se sentir aborrecidos. E isso deixa-vos, leva-vos à tentação de se desfocarem com outras coisas que não têm nada a ver com o vosso negócio ou que não têm nada a ver com o input direto que vocês precisam para conseguir chegar ao resultado, que é faturar mais, fazer mais dinheiro. Independentemente de vocês tenham uma marca pessoal, uma audiência, tenham uma página no Instagram, um website, ou seja lá o que for, ok? Aquilo que vai realmente gerar resultado é tão simples quanto ter mais foco e o facto de aceitarem esse tal aborrecimento. Eu garanto-vos, isto que eu estou a dizer não é só de mim. Eu não fiz assim muito dinheiro nos últimos 2 anos. E eu vou-vos dizer porquê. O motivo pelo qual foi o mesmo. O motivo para eu não ter feito mais dinheiro foi o mesmo. Ok? E eu não tinha qualquer tipo de marca pessoal. Porque eu sei que isto que eu fiz aqui foi tudo único e exclusivamente devido ao meu grind. E tudo feito isto de uma forma manual. Eu não usei anúncios pagos. Eu não tinha um website. Só no último ano, nos últimos 9 meses da minha agência que eu criei um website quando fiz um rebranding. Mas antes disso, todos os clientes que eu fechei foi sem website, foi apenas com um telefone, simplesmente, e um computador. Parece clichê, parece ridículo, mas é verdade. Porque é tudo isso que vocês precisam. Vocês precisam de um telefone para conseguir contactar e comunicar e vender a vossa oferta. E depois, para vocês fazerem o tal service delivery, fazerem uma reunião eventualmente, ou até mesmo uma apresentação que nem é necessário, porque vocês nem precisam de uma apresentação para vender se for preciso. Claro que isso ajuda, mas só mesmo para fazer o serviço, para conseguir executar o serviço, precisava de um computador. E não mais do que isso. Só duas. Só precisava realmente dessas duas componentes. Tudo o resto foi apenas distrações, ok? O facto de eu não ter feito mais foi o facto de eu não ter feito mais vezes aquilo que deu resultado, que foi fazer mais ligações, entrar em contato com mais clientes, marcar mais reuniões, ser paciente, conseguir gerar valor nessas reuniões e, consequentemente, fechar mais negócios, ok? O facto de eu querer fazer tudo à pressa impediu-me de gerar mais resultado. E a verdade é que eu tenho a certeza que a maior parte das pessoas que têm um serviço, que têm uma agência, que são freelancers e que vendem alguma coisa, já se identificaram com isto. Ou que sejam empreendedores até. A maior parte das pessoas percebe. Eu acredito que a maior parte das pessoas aceita o facto de que isto é o que gera mais resultados. O facto de vocês não serem mais focados, é o que vos leva a não ter mais resultado. E que o desfoco é uma das coisas, é um dos principais fatores para vocês não. É o principal fator, peço desculpa, para vocês não estarem a fazer mais dinheiro, ok? E não estarem a crescer o vosso negócio. Tudo o resto são distrações. Uma vez que agora nós percebemos que para conseguir ter mais resultados precisamos de fazer mais do mesmo e meter mais volume nas ações que nos proporcionaram a ter vendido mais, okay? A ter gerado mais resultado, de que forma é que eu posso fazer isso tendo um resultado mais rápido e com menos dores de cabeça ou com menos gasto, com o menor gasto possível? E é aí que entram aquelas coisas que eu falei no início, que a maior parte das pessoas não precisa para ter resultado. Ok, vamos lá ver então. A maior parte das pessoas tem um serviço para vender, ok? E até mesmo pode ser um infoproduto, pode ser um serviço, pode ser o que for, ok? Tudo o que for vendido digitalmente, a maior parte das pessoas vai sempre precisar de uma oferta, vai precisar de um mecanismo de aquisição de clientes e vai precisar gerar tráfego. Isto é o essencial para vender. Depois entram, claro, outras etapas, nomeadamente service delivery, finanças. Isto para vocês contratarem pessoas para fazer isto, ou para ajudar-vos a fazer isto e vocês escalarem o vosso negócio, delegando algumas das componentes que vocês já estão a executar. Mas o mais importante de tudo, para vocês crescerem o vosso negócio, é vocês terem uma boa máquina que vos proporciona gerar resultados e que para tal vocês tenham uma oferta validada, um ou mais mecanismos de aquisição de clientes
validados e formas válidas de gerar tráfego, ok? Formas validadas de vocês terem gerado tráfego. Agora, supondo vocês que têm uma oferta de geração de leads, supondo que vocês, para conseguirem divulgar esta oferta, vocês fazem chamadas frias e levam as pessoas para uma reunião. Teoricamente, isto funciona, ok? E é o mais barato. Mas se vocês querem ter resultados mais rápido e terem escala, terem otimização de tempo e de processos, vocês não podem passar o dia inteiro a ter chamadas a frio, ok? Vocês não podem passar a maior parte do dia a ter chamadas a frio com possíveis clientes. A maior parte deles não vão dar qualquer tipo de interesse, nem sequer vão ter uma oportunidade credível de verem valor no vosso serviço, ok? Isto porquê? Porque vocês estão a competir, vocês não têm a oportunidade de gerar muito valor, vocês estão a competir, as pessoas não vos conhecem e vocês vão estar a competir com a maior parte das pessoas. Vocês vão estar a competir diretamente com uma data de concorrentes vossos de mercado que vão estar a vender serviços, sejam eles freelancers, sejam eles donos de negócio, seja lá o que for, ok? E vocês, fazendo isto, ok, que vocês conseguem ter resultado no início, mas se vocês querem efetivamente escalar o vosso negócio, vocês precisam de aplicar outros métodos e vocês precisam de ter mais resultado. E agora, em vez de falar aquilo que vocês efetivamente precisam, e eu vos mostrar, e eu vos provar através de um exemplo prático que eu executei para o meu próprio negócio e que me permitiu ter reuniões com enormes quantidades de possíveis clientes de empresas e as quais eram altamente qualificadas e estavam com altas intenções de compra para comprar os meus serviços, eu vou-vos mostrar outros métodos e como é que vocês podem o fazer no vosso negócio e com isto terem mais resultados, investindo menos tempo e, consequentemente, vocês fecharem mais clientes em menos tempo. Vamos imaginar, como eu estava a dizer há pouco, vocês têm um serviço de geração de leads, ok? Vocês geram leads para empresas B2B. A vossa forma de vocês conseguirem gerar reuniões, conseguir alimentar a vossa máquina de vendas, é fazendo chamadas a frio. Ou e-mails a frio. Vamos incluir aqui e-mails a frio. No entanto, vocês não estão a ter resultados. E a verdade é que nós temos que olhar para o processo de vendas e perceber o que é que está mal, o que é que vocês estão a fazer que não vos está a gerar resultado. E a razão principal para vocês não estarem a fazer, terem fechos das vossas reuniões é pelo simples facto de vocês ou não estarem a qualificar bem o vosso potencial cliente, ou porque se vocês o qualificaram e ele não está a comprar, é porque se calhar ele não está interessado, ou se calhar a oferta não é melhor, não é ideal para as necessidades que ele tem, ou se calhar ele só está curioso, ok? E vocês não o qualificaram bem e não conseguiram perceber isso. O qualificar é vocês realmente perceberem, ok, está este prospect realmente pronto para passar para a próxima fase, que é onde eu vou vender? Porque vocês estarem a vender algo para alguém que não está qualificado é a pior coisa que vocês podem fazer. Vocês não só estão a queimar o vosso tempo, como vocês estão a queimar de alguma forma a vossa credibilidade, ok? E além disso, se calhar o cliente, vamos supor, então o cliente, digamos, de 20 reuniões que vocês tiveram, 5 destas pessoas realmente têm algum interesse naquilo que vocês têm a oferecer, ou estas pessoas enquadram-se em potenciais compradores e são qualificados. Mas eles não compraram, por algum motivo que seja. E a verdade é que, como eu estava a dizer há pouco, se vocês têm tickets de 300, de 700, ou até 1000 euros por mês, ou têm tickets de one-time de 2000 ou mais, é óbvio que na maioria das hipóteses, na maioria das vezes, vocês não vão conseguir fechar estes clientes numa reunião. E uma das coisas que a maior parte das pessoas não percebe, e eu acho que a maior parte das pessoas foi enganada pelos gurus da internet, principalmente a malta que tem social media marketing agencies, ou faz tráfego pago, ou isto ou aquilo, a maior parte das pessoas não percebe que, pondo-se na perspectiva do consumidor ou do comprador, é óbvio que estas pessoas não vão comprar de ti. É óbvio. Porquê? Porque estas pessoas conheceram-te no outro dia, receberam uma chamada tua, ou um e-mail teu, ou viram um anúncio teu, um anúncio pago, foram para uma reunião contigo, tiveram 30, 40 minutos contigo, ou mais, vamos supor 60 minutos. 60 minutos contigo, a ouvir tudo o que tu tinhas a falar. E no final, ao final destes 60 minutos, tu dizes, olha, isto é o meu preço, 2000 euros. A menos que essa pessoa esteja realmente desesperada para comprar, ou tudo aquilo que tu falaste realmente fez sentido na cabeça delas, e elas não têm qualquer tipo de objeção e já estão mesmo prontas para comprar, a maior parte dos casos isso não vai acontecer. Por isso, se vocês não estão a marcar reuniões, vocês estão a marcar reuniões e não estão a fechar, a maior parte dessas reuniões,
visto que vocês levaram a pessoa de um anúncio pago, ou de um e-mail, ou de uma chamada para uma reunião, é óbvio que essas pessoas não vão comprar de vocês, ok? E é tão simples quanto isso, ok? Agora, uma vez que nós percebemos isto, qual é a forma de nós contornarmos isto? A melhor forma de nós contornarmos isto é, primeiro de tudo, se tu ainda não fazes follow-ups, ok? Ou seja, se tu ainda não contactas outra vez estes clientes que tu tiveste reunião e que não fecharam contigo, passado uma semana, 2 semanas, ou um mês, ou 2 meses, ou seja lá quanto tempo for, tu estás a cometer um enorme erro, porque estas pessoas, se calhar, não estão prontas para comprar agora, e lembra-te que a maior parte das pessoas não compram sob pressão. Estas pessoas agora só precisam de mais informação, ou mais confiança, ou ver mais conteúdos teus. E, por esse motivo, precisas de fazer um follow-up, ok? Tu precisas de voltar a entrar em contato com estas pessoas. E não, a maior parte das pessoas não podem entrar em contato e simplesmente dizer: olá, cliente, já estás pronto para comprar os meus serviços? Isso não vai funcionar. Tipo, uma vez que vocês têm um contacto dessas pessoas, e essa pessoa teve reunião, e esse potencial cliente teve reunião convosco há um mês, vocês não vão ligar a perguntar se ainda estão interessados ou se já estão prontos para comprar. Porque se calhar a pessoa até vos disse na reunião que liga-me daqui a um mês, se calhar já estamos em melhor situação. Não, ok, a pessoa até pode ter dito isso, mas se calhar foi uma forma dela desviar-se e de sair daquele contexto de venda que vocês estavam e sair sob pressão, ok? Mas isso não quer dizer que isso que a pessoa tenha dito seja 100% genuíno e verdade. Porque, ok, se calhar a pessoa até pode dizer isso porque a pessoa é educada ou pronto, está interessada, mas ainda não está pronta para comprar. Mas não quer dizer que essa pessoa não precisa de mais informação ou gosta de ser vendida à força toda. Por isso, follow-up é a primeira coisa que as pessoas têm que fazer, ok? E um follow-up começa sempre por uma abordagem suave na qual as pessoas têm que agregar valor. Vocês vão para o follow-up e vocês agregam valor. Não sei como é que eu vou agregar valor. Tens testimonials, tens testemunhos, tens resultados que tu geraste para outros clientes, ok? Tens conteúdo de valor. Se tu ainda não produzes conteúdo, ou se tu por acaso produzes conteúdo, pegas nesse conteúdo e envias para essa pessoa, envias através de um e-mail, WhatsApp, ou seja lá o que for, ou qualquer outro meio de comunicação que tenhas com esse potencial cliente, e fazes isso, e envias um follow-up. E depois, claro, com um CTA, há um conceito nos Estados Unidos que é o Soft CTA. Neste caso é um call to action, uma chamada para a ação suave, na qual tu não dizes para a pessoa logo comprar mais, ou se quer realmente avançar, mas perguntas: isto faz sentido para si? Ou depois de apresentar, a mostrar o e-mail ou a enviar o WhatsApp com toda aquela agregação, todo aquele valor que vocês agregaram, vocês fazerem uma chamada para a ação de: estaria disposto a sentar-se comigo para voltarmos a falar como é que nós poderíamos ajudar o João a alcançar o resultado XYZ? Pronto, e é tão simples quanto isso. E vocês serem pacientes e não ficarem por um follow-up. O cliente não respondeu, vocês desistem. Não, meu. Eu pessoalmente não gosto de fazer follow-ups 3.500 vezes, porque eu não quero perder tempo com clientes que não vão responder, que não vão dar qualquer tipo de sinal de vida, ok? Se eles não estão a dar sinal de vida, deixa eles em paz. Ou se eles não estiverem mesmo interessados. Mas se eles estão de alguma forma a responder ou a interagir contigo, e não na primeira ou segunda, tu tens que enviar vários follow-ups, ok? Isto sem tu seres maçudo, sem tu seres extremamente chato e impressionante, ok? Tem que haver ali um meio termo. Mas nunca deixar um potencial cliente que demonstrou interesse e não voltar a contactá-lo. Isso nunca. Agora, além do follow-up, e esta é mais importante, existe uma forma muito mais eficaz de vocês terem resultados, que vos vai permitir escalar e, como eu posso vos dizer até de outra forma, fechar clientes, marcar reuniões com potenciais clientes que na verdade já estão praticamente fechados. E a melhor forma de vocês fazerem isto é vocês pegarem nestes 3 componentes, que são os vossos Client Acquisition Mechanisms, os vossos mecanismos de aquisição de clientes, e vocês, em vez de enviarem diretamente a pessoa para uma reunião, vocês enviarem este prospect, este lead, para a vossa máquina de conteúdo, ok? E isto vai obrigar a que vocês tenham lead magnets, ou vários componentes de conteúdo, e o conteúdo não tem que ser aquela forma tradicional que as pessoas vêm de ter uma página no Instagram, ou um canal no YouTube, ou seja lá o que for. Podem ser vários outros mecanismos, nomeadamente uma VSL, um vídeo de vendas, uma página de vendas, pode ser um PDF de alto valor, que responde às necessidades daquele cliente, daquele tipo de cliente que vocês estão a atacar, ou pode ser até mesmo um PDF que, em vez de ser de alto valor a nível de conteúdo, pode ser um conteúdo
de testimonials ou de resultados, um PDF no qual vocês têm os resultados que vocês já geraram para outras empresas. E vocês terem uma panóplia destes conteúdos e vocês distribuírem para o vosso cliente, seja através de e-mail, seja através de anúncios pagos, ou seja através de WhatsApp, se for por telefone, ok? E isto se vocês não tiverem ou produzirem conteúdo no Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok ou no YouTube, ou seja lá onde for, qualquer outra plataforma, ok? Se vocês não têm isso, vocês podem usar esses exemplos que eu vos dei. Porque uma vez que vocês têm uma panóplia de conteúdos e vocês enviam os vossos potenciais clientes para essa máquina de conteúdo, vocês estão a nutrir os vossos clientes. Porque esse foi, na verdade, o maior problema que eu senti sempre que eu tive reuniões ao longo dos últimos 3, 4 anos e é a razão pela qual eu não fechei mais clientes. Ok, a marca pessoal vai funcionar, ter uma audiência vai funcionar, fazer anúncios pagos, ter uma oferta melhor vai funcionar, vender melhor vai funcionar, mas eu acredito que um dos principais motivos para as pessoas não terem mais resultados em vender os seus serviços ou infoprodutos ou qualquer outra coisa é simplesmente vocês não conseguirem nutrir os vossos clientes, ok? E isto que eu vos estou a dizer vale muito mais do que aquilo que eu fiz nos últimos... Vale muito mais do que aquilo que eu fiz nos últimos 2 anos, que foi sem qualquer tipo de nutrição de leads, sem qualquer tipo de audiência, marca pessoal ou outro mecanismo escalável, nomeadamente anúncios pagos, o qual eu comecei a fazer há pouco mais de 3 meses, a sério, e que me tem gerado bastantes resultados. Mas vocês fazendo isso e vocês criando essa máquina da qual vocês estão a nutrir os vossos clientes, potenciais clientes, vocês fazem isso e vocês vão ter muito resultado, ok? E agora, uma vez sabendo disto tudo, a melhor forma de vocês realmente terem resultados é pegarem nesta informação toda. Ok, vocês têm um mecanismo de aquisição de clientes que funciona, vocês geram tráfego, vocês estão a marcar reuniões e agora vocês sabem que vocês precisam nutrir os vossos clientes com conteúdo. A melhor forma de vocês chegarem a estes resultados é vocês focarem-se nisso. Porque tudo isto que eu estive aqui a dizer não vai fazer, nada disto vai fazer sentido e nada disto vai ter qualquer tipo de impacto se realmente vocês não puserem isto em prática e mais do que porem em prática, vocês forem consistentes, ok? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, já sabem, deixem o like e subscrevam no canal. Abraço!